pessoal, hoje a nossa convidada é Gabi. Ela é formada em licenciatura em Física pelo IFRN João Câmara, proprietária da melhor livraria de João Câmara, Verdade. Dona Oliveira. Super indico, viu você? Para vocês atualizar suas leituras. É isso. Eu vou começar com a primeira pergunta, né? Como foi a sua experiência estudando física na faculdade? Boa e ruim ao mesmo tempo. Mas eu digo que no começo a gente, né, fica naquela... Vai ser bom, vai ser ruim, naquela expectativa, mas no final tudo dá tudo certo. Tem as experiências ruins, né, também, reprovação, achar que não é para aquilo que você está estudando, eu não vou ser professor nunca, ainda mais de física, mas no final, assim, no finalzinho de tudo, você diz, valeu a pena, ainda bem que eu insisti. Quais são suas maiores inspirações na área da educação? Eita, meu Deus, a educação... Seria um pensador, um filósofo, alguma coisa assim? Sim, é uma inspiração. Paulo Freire, né, que eu acho que é conterrâneo da nossa nacional. Eu gosto muito de priorizar as pessoas ao nosso redor, pessoas que contribuem, que são aqui da nossa realidade. Claro que temos outros, né, que contribuem internacional, mas acho que Paulo Freire, também gosto muito de inspiração mulher, né? Ela não é professora, né, mas acho assim que, pelo menos pela biografia dela, é uma pessoa assim, muito voltada para a educação, principalmente das mulheres, que é Malala. Eu acho assim, que é uma referência para mim. Eu já vi os vídeos dela, gosto muito dela, acompanho ela. E assim, ela não é da área da licenciatura, né? Mas ela, assim, ela sempre tem esse lado positivo de incentivar a educação das mulheres, que até no país dela, né, de origem dela, nós temos aí que a educação das mulheres é muito barrada, né? Não se tem educação para as mulheres. De forma como se tem aqui, né, que hoje a mulher pode fazer faculdade, pode ir para a escola, pode escolher a sua profissão, lá é uma coisa mais restrita, né, tem muita essa restrição mesmo do lado do sexo feminino, né, a mulher tem que ser dona de casa e quando quer ir voltar para alguma coisa dos estudos ou ser alguma coisa assim, né, diferente do que é o costumeiro, sofre bastante, né, então acho que é uma referência, né, hoje em dia ela ganhou prêmios e é muito reconhecida por ser uma das mulheres representando aí essas muitas que já estão sofrendo ainda, né? Como você equilibra seu tempo entre as aulas, o empreendedorismo e a família? E quem disse que eu equilibro, mulher? Você é professora, né, na escola? Daqui, Sim, sou professora. Olha, eu costumo dizer, eu sou quase tudo. Sou professora. Você dorme? Durmo. Já tem. Realmente, sou professora, sou empreendedora, dona da minha casa, deixa eu ver, cozinheira, também gosto também muito do artesanato, né? Realmente, eu faço muitas coisas, tento, né, realmente, às vezes falta tempo para as várias coisas que eu quero fazer, mas eu tento sempre organizar, né? Mas, assim, prioridade mesmo é a minha carreira de professora, que realmente, se você não pode deixar de lado, você tem que sempre estar estudando, sempre estar fazendo plano de aula. E o empreendedorismo também, porque é uma parte que eu gosto, né? E que também é uma renda minha também a mais. E as outras coisas eu vou encaixando, né? De vez em quando eu fujo, aí vou para a cozinha, invento alguma coisa. De vez em quando eu fujo, vou para artesanato e vou para outras coisas também. Gosto também do acadêmico também, participar de eventos e projetos, que é pesquisa, né? Extensão, também gosto muito dessa área. Então, eu não consigo, eu estou conseguindo equilibrar até o momento, mas eu digo que às vezes dá um assim, a gente fica super frustrado, né? Porque a gente quer fazer tudo e ao mesmo tempo não pode, a gente tem que ter um limite, né? Para as coisas, né? Tem que dizer assim, tem algumas ofertas que são oferecidas para mim que eu tenho que dizer, eu queria muito, mas não posso, devido ao tempo. Mas eu tenho que me organizar ali, né? Para não deixar de fazer o que eu quero, porque eu acho assim que a vida é muito curta para a gente não fazer o que a gente quer. E às vezes a gente tem essa rotina do dia a dia, né? A gente tem assim as limitações. Não, você só pode ser professora, você só pode ser empreendedora. E eu digo que eu quero fugir desse padrão. Eu quero fugir meio desse padrão de as pessoas imporem as coisas, ou a sociedade impor que eu só tenho que fazer uma coisa, fazer duas, que eu não dou conta do resto. Eu quero passar a minha vida e fazer o que eu quero fazer, não deixar de fazer o que eu gosto de fazer. Eu gosto de vender. No dia que eu estou disposta a cozinhar, que é o que eu gosto, eu cozinho. No dia que eu estou disposta a ser empreendedora, eu faço vídeo, eu vendo. No dia que eu estou disposta a ser professora, eu sou professora. Então, eu só não quero passar a minha vida sem fazer o que eu gosto. E como surgiu a ideia de abrir uma livraria? Outra necessidade, né? Eu digo que a necessidade quando a necessidade surge, a gente tenta aí solucionar um problema. Então, digo que foi isso, né? Eu já tinha ido muitas vezes em Natal no sebo. E aí eu ficava muito agoniada pelo fato de ser
sujo, desorganizado, e só ter sebo em Natal, não ter sebo por aqui na nossa região. Então foi essa a ideia. A partir de eu era consumidora, né, de um sebo de livraria. Não tinha muitas condições também para ir numa livraria tipo do shopping, que eram os livros caríssimos. Eu queria ter um livro, mas também era um custo muito alto. Então foi surgindo de necessidades, de ter um livro mais acessível e de ter também um ambiente mais agradável, né? Que os sebos, esses vocês já foram, mas é meio tenso, é muita poeira, muita coisa, muito livro bagunçado, você não sabe onde é que tá os livros. E aí surgiu disso, de uma necessidade minha de quer saber de uma coisa, vou ajudar outras pessoas. O meu vai ser diferente. O meu vai ser diferente. É muito diferente, né? Tento fazer diferente, né? E aí eu não tinha como colocar um sebo físico, né? E aí surgiu de eu colocar online. Aí comecei a vender no WhatsApp, depois criei o Instagram e foi. Um sebo no Instagram. Ninguém acha assim, que negócio estranho, um sebo no Instagram, digo, mas tem. Criei e deu certo. Qual o seu livro favorito e por quê? Já comentei já uns. Assim, eu gosto muito de romance, eu sou dos romances, gosto muito de romance de época, gosto de Julia Quinn, tem outros também que eu gosto de. Mas são literaturas estrangeiras, né? Assim, mais preferido mesmo atualmente, que está assim, na minha cabeça sempre é o Malala. É uma referência para mim. E também porque está muito voltado em relação à minha profissão, como professora, de como eu quero mudar o mundo. De lutar pelo que você quer. Exatamente. Para mim, nesse momento, é esse livro, né? Mas eu já tive outros. Mas nesse momento é Eu Sou Malala, que é a biografia dela. Uma referência como mulher, como uma pessoa que lutou pelas suas ideias. E venceu, é um exemplo também, porque a gente tem muitos exemplos que não venceu, né? Que não teve muito sucesso. Mas, assim, que conseguiu aí ganhar um prêmio e que, pra mim, né, as ideias dela condiz com que eu tô a minha realidade agora, a gente mudar a realidade. Ela diz, até tem uma frase que ela diz assim, que um professor muda a realidade de um aluno, né, ele dá esperanças a um aluno. Então eu estou muito nessa perspectiva, como eu estou muito voltada agora para dar aula para os meus alunos, né, ensino médio e ensino fundamental, eu quero muito mudar a realidade deles, porque mudaram a minha realidade quando eu, né, estava cursando a graduação, ensino médio e ensino fundamental. Muitos professores mudaram a minha realidade, então eu quero fazer a diferença também, mudar a realidade dos meus alunos. Então, quando uma aula traz isso, né, na sua biografia, eu digo, então encaixou com a minha ideia que eu estou atual e com a leitura. Então, é esse livro preferido agora no momento. Como você lida com a concorrência no mercado de livros? Mulher, eu vou lhe dizer, pra mim não tem concorrência. Não que eu esteja me achando, mas eu vou explicar. Não é que, assim, claro que a gente tem concorrentes, né? A minha livraria tem concorrentes, viu? Tem a Amazon, tem as empresas online, porque eu estou dizendo assim que tem. Inicialmente a minha empresa é online, né? Segunda é o físico, por conta que tem a parte da troca. Mas eu digo assim, eu tenho concorrentes, né? Eu tenho a Amazon, tem a Americanas, que também é online, tem também a Submarino. E tem aqui em João Paulo também a Americanas, que é física, né? Que compete com a minha. Mas, assim, claro que são, como é que fala uma palavra? São concorrentes. São concorrentes, mas assim, eu sempre estou assim, trazendo coisas novas, tentando trazer o diferencial, que eu nem me importo, não tenho tempo de me preocupar com os concorrentes. E você já tem seus clientes? Já tenho os meus clientes, e às vezes quando eu não tenho, eu vou atrás demais. Entendeu? Eu coloco uma coisa para te chamar a atenção. Então, assim, como eu estou dizendo, minha vida é tão corrida que eu não tenho tempo nem para olhar os concorrentes. Não dá para ver os concorrentes passam, né? Não dá. Não entenda, não é arrogância de eu não tenho concorrente. Claro que eu tenho, mas eu estou dizendo assim que eu sempre estou procurando inovar. Por exemplo, lá na minha página, na lojinha do Instagram, né, de livros, eu acho que eu nunca vi pessoas fazendo rios sobre livros. Aí tem uns rios lá que eu fico olhando assim, só eu vou fazer umas presepadas dessas. Porque eu estou sempre procurando inovar. Não se tem os meus concorrentes. Mas como faz, por exemplo, um rios no Instagram, para dar views, né? Falando sobre livros. Tem um que é da Culpa das Estrelas que eu faço, minha filha, você vai pra onde? Terapia. Eu vou pra livraria. Aí a mãe disse, minha filha, eu falei terapia, não foi livraria. E aquele de rios era um sucesso. Todo mundo que fala, aquele rios legal, por quê? Uma coisa inovadora. E que eu sei que os meus concorrentes não fazem. Então, eu fico tranquila nesse sentido. E também, acho que não adiantaria muito, né, se você ficar se preocupando. Você está fazendo o seu e é isso. Sempre procurando um diferencial. Um preço mais acessível, um livro que não esteja tão acabado, né? Que às vezes você quer pagar um livro, mas também precisa estar um lixo, né? Então, eu procuro colocar uma coisa diferente nos livros para ser uma leitura agradável, né? Para os leitores. Apesar, uma arte. Eu acho que, assim, raramente, né?
Mas eu não gosto nem de chamar de clientes, eu chamo de leitores. A Amazon não chama ninguém de leitor. A Americana, você chega lá, você compra o livro, você é um cliente. Mas lá na nossa livraria você é um leitor. Você vai comprar uma figurinha, você é um leitor. Você vai comprar um livro do seu filho, você é um leitor. Não é cliente, você é leitor. Considere que as pessoas que vão lá, e até quem não vai, considerando, chamando de leitor, que já é um diferencial dos concorrentes. E assim vai. Qual o seu livro mais vendido até hoje? Não sei, assim, qual o livro mais vendido, mas assim, eu sei uns que sempre saem. Agora, atualmente, está saindo da Colin Hoover. Para ser mais objetiva, os livros que estão no TikTok, que saem lá, que são famosinhos, é o livro que eu mais vendo. Aí, atualmente, é o Colin Hoover, que é o que está saindo mais, né? É assim que acaba, é assim que começa, o lado fio do amor, todas as suas imperfeições, praticamente todos os livros dela que saem no TikTok, que é uma febrezinha no TikTok. Às vezes colocam só uma partezinha do livro e a pessoa já se interessa pelo livro. Exatamente, é o marketing, né? Na verdade, o autor, ele fica patrocinando aquilo ali, e aí o TikTok é uma das redes sociais mais acessadas, TikTok, Instagram, e aí o que está girando ali vira febre. Às vezes o livro nem é tão bom, tanto que eu não tive interesse em ler. Ele passa na minha mão, até um dia desse eu separei um volume para mim dos que chegaram, deixei na minha mesa, eu vou começar a ler, mas aí chegou uma pessoa atrás de Deus, mas não foi meu interesse, mas é só mais por modinha. Então o livro que eu mais vendo às vezes não é o melhor livro, às vezes é um livro que está no momento. Que está na moda, que está no momento que as pessoas querem ler. ler. Saiu o TikTok, vou ler. Quando eu lançar meu livro, eu já sei onde eu vou investir, né? Pagar o TikTok para rodar. Vou divulgar aqui. Você escolheu o livro a ser vendido na sua loja? No início não, no início eu tinha que vender os que eu tinha, né? Os que eu tinha, os que eu conseguia trocar. Hoje em dia eu consigo realmente trazer alguns que eu realmente que eu gosto, que eu me indico, e os que o pessoal também pedem, né? Aí eu consigo trazer. Agora tem uns muito específicos, por exemplo, já chegou gente lá pedindo de enfermagem, pedindo de medicina. Esses livros eu não trago porque é uma coisa muito específica, eu não entendo muito. Às vezes as pessoas acham que você vende livros que entende todo o acervo, né? Toda a biblioteca. Não é assim, vamos por partes. Eu entendo assim muito da literatura infantil juvenil, mas quando estou conhecendo um pouco da literatura infantil, um pouco da mais adulta, né? Esses específicos para eu trazer para a livraria já fica difícil por conta que eu não tenho tanto conhecimento. Mas quando a pessoa encomenda, já está certinho ali, eu trago. Se eu achar, eu trago, né? Para livros infantis que eu gosto de ler. Temos livros lá a partir de 1999. Aquelas historinhas, né? Que eu acho que todo mundo que teve infância tinha aquelas, tinha aquelas historinhas que é bem fininha, né? Que a mãe comprava um kitzinho, 10 historinhas com CD, né? Aí a gente vai vender o bolso. E é bom para aprender a ler. Porque são textos curtos, né? E é bem ilustrado, as crianças já adoram. Então, agora uma pergunta aqui da física. Como ela pode ser aplicada no cotidiano das pessoas? a física está em todo lugar, né? Ao nosso redor. Especificamente, eu fiz física. Eu sou professora de física, né? Mas assim, essa parte de viver a física é você tem que meditar, você tem que pensar. Não é uma coisa instantânea, dar uma receita de bolo, né? Você tem que pensar realmente, meditar sobre a física para realmente enxergar. Não é uma coisa instantânea, não é uma receita de bolo. Eu achei que ela ia falar que não gostava. Não, claro que eu gosto. Claro que eu gosto. Eu dei assim, não é questão de gostar ou não gostar. Ela é difícil, é uma coisa que você precisa pensar para entender. Você não pode achar algo belo se você não pensa, se não parar para pensar. Né? E aí é difícil. Então, não é que eu não gosto, é porque realmente precisa dessa meditação para você enxergar a beleza da física. E eu sou muito grata à física, jamais diria que a física aqui é feia, que eu não gosto, porque hoje em dia, parte de mim, que é o que eu sou hoje, eu devo ao curso de física, né, que muita coisa foi mudada. A gente não passa pelo curso de física do mesmo jeito que a gente não entra e sai do mesmo jeito. A gente Já sai com outra cabeça. Isso, já sai com outra visão de mundo, mesmo que muita coisa você não vai entender de fato nos seus estudos de física, mas você sai mudado, a gente muda. Então, faz diferença, né, esse olhar físico. Em que disciplina você ministra a aula? Qual é a maior dificuldade que esses alunos têm durante as aulas? Porque você eu estou rindo porque ela falou assim,
eu falando no início da entrevista, né, falando sobre equilíbrio, eu digo, olha, eu faço várias coisas, né, sou empreendedora, sou professora. Na escola, como professora é do mesmo jeito, eu sou professora de várias coisas, de arte, biologia, de ciências, empreendedorismo social, projeto de vida. Empreendedorismo Também sou professora, gosto muito de pintar também. Então, se me coloca para ser professora de culinária, até isso eu sou, então. São muitas disciplinas. Já dei também física, aulas de física. Então, quando a gente é professor, né, a gente tem esse leque de oportunidades também para dar outras disciplinas. A gente não vê se você é formado em física, você vai na física, não. Abre outras oportunidades para você também dar aula em outras áreas. Até porque as pessoas acham que o ensino é fragmentado, só que não é fragmentado, é tudo junto. Ciências é junto com a língua portuguesa, com matemática, nada anda solto, não. Tudo é junto, tudo é uma linguagem, tudo é envolvido. A gente tem essa fragmentação porque a gente vive num sistema escolar, mas é tudo junto, não vejo empecilhos. Claro que você precisa ter uma formação também, né? Você não vai chegar dando aula achar que vamos ver, uma coisa amadora, não. Claro que você estuda, né? Mas tem esses leques aí de oportunidades para dar outras disciplinas. E a dificuldade dos alunos? Na verdade, eles dizem que eu falo rápido demais. Então, a dificuldade deles é de me acompanhar. Eles dizem, mas você não fala rápido demais. Eu disse, vamos, acompanha, porque pra mim, eu tô sempre nesse ritmo de muita coisa, sempre, até os vídeos que eu assisto no YouTube, eu coloco no máximo. Eu Pra faço assistir. isso. Eu acho que isso até tá me, né, internalizando. Mas é porque eu fico preocupada e ao mesmo tempo eu vejo que o tempo passa rápido demais e o tempo é uma coisa que não volta. Perdeu, se você não fez as coisas que você tinha para fazer naquele dia, acabou o seu prazo. É como se fosse uma ampulhetazinha, você virou, se acabou aquela areiazinha, pronto, acabou. Você tem que virar de novo para começar tudo. Aí no outro dia já é mais coisa e o aí os meus alunos dizem, professora, a senhora é rápida demais, fala rápido demais, eu digo, vamos, acompanha. Mas às vezes quando eles me cobram, eu tento realmente analisar, será que eu estou sendo rápida demais? Será que é isso mesmo? Faz aquela meditação, que a gente tem que fazer essa reflexão, né? A gente também não é só 10. Aí você para e vai mais devagar para ajudar eles. Às vezes pergunto, ó, realmente está rápido e peço para eles realmente me avisar se realmente não conseguiu acompanhar, se aquele trabalho não deu certo, se daquele jeito que eu ministrei a aula ou a atividade, se eles não conseguiram acompanhar, eles digam, né, desse retorno que aí eu tenho que ajustar. Também eu digo muito para eles, o professor e o aluno tem que ter essa reciprocidade, é um relacionamento. Se só um falar, se só um tá ali todo momento todo ativo, o outro fica sempre na escuridão, né? Fica ali no recuo e às vezes acaba ficando naquela frustração. Então eu digo que também tem que ter essa... E a gente sabe que não dá para acompanhar tudo também, né? Exatamente. E quando tem dúvida é melhor perguntar logo. Né? Apesar que a maioria dos alunos não pergunta. Eu era esse aluno. Também. Qual a sua relação com a educação exclusiva? Inclusiva. Eu gosto muito, né? Eu participei de vários projetos no IF, mas o que me proporcionou ir para essa linhagem, né? Foi uma residência pedagógica. Foi a primeira experiência assim, de sala de aula mesmo. Até fiz esse estágio no IFRN e a partir desse estágio eu vi que assim, tinha essa necessidade dos alunos para a educação especial. Tanto que foi o primeiro contato que eu tive com um aluno especial, que era um aluno com deficiência visual. E a partir disso eu fui gostando pelo desafio, né? Nós seres humanos somos movidos pelos desafios. Quando a gente tem colocado um desafio para a gente quer solucionar, a gente quer resolver, a gente cria até soluções para aquele problema. Então eu digo que para mim foi dessa forma. Eu entrei nesse desafio e aí mediante esse desafio eu estou amarrada até hoje. Como você incentiva a participação dos seus alunos durante as aulas? Na verdade, cobra muito? Eu Sim. cobro muito, fico chamando a atenção, pedindo, gente, vamos participar, fica apontando, digo, você, o que você acha da sua opinião? Porque o aluno, ele é muito, pelo menos no nosso sistema educacional, às vezes o aluno é muito passivo. Eu digo passivo o quê? Que ele é acostumado a só o professor falar, jogar informações e ele ficar calado o tempo todo, né? E aí a gente sente uma dificuldade,
Por quê? Muitas vezes ele não faz pergunta porque ele está acostumado a ser passivo, ele não tira dúvidas, ele não participa, ele não entra naquela conversa, naquela discussão, porque ele vem de uma cultura que os alunos são passivos. Então tem que sempre falar, fulano, vamos lá, qual é a sua opinião, o que você acha? Porque tem que fazer essa jogada, né? Mas às vezes é impossível. Quando a turma realmente não é daquela que fala, que participa, realmente não dá pra você fazer muito, né? Com aquela turma. Você tem que seguir mesmo o ritmo Você deles. tenta, mas quando ele não quer. Qual a sua opinião sobre o sistema educacional atual no Brasil? Menino, isso é muito difícil. Calma aí. Eu acho que faz um ano e pouquinho que eu estou dentro de sala de aula mesmo. Então, assim, eu vou passar essa pergunta. Não tenho tanta experiência para dar o meu posicionamento, né? Mas, assim, eu espero que melhore, né? Eu acho que essa você vai conseguir responder. Vamos lá. O que pode ser feito para melhorar a educação no país? A gente ter profissionais de qualidade nos setores corretos. Não adianta você ter pessoas na educação, por exemplo, não adianta você ter uma pessoa, o diretor da escola, que não tem nada a ver com. Perdão, deixa eu ser mais claro. Não adianta você ter pessoas que estão ali ministrando, por exemplo, o setor da educação, que não tem nada a ver com a educação. Tem que ser pessoas, por exemplo, o professor ele tem que estar na educação. Por exemplo, tem gente que confunde, né? Acha que o professor faz tudo, faz outras coisas. Calma aí, o professor ele é professor, ele está dentro de sala de aula, ele está convivendo com aquele aluno. Então, um professor ele tem capacidade de estar ali naquele sistema educacional. Agora, não faz sentido um cozinheiro estar no sistema educacional, né? Uma outra pessoa está no sistema educacional. Então, eu acredito assim que para melhorar a educação tem que se ter pessoas daquela área, capacitadas naquela área para aquilo. Não adianta a gente ter uma educação boa se a gente não tem um professor bom, não tem um professor qualificado. Tem que ter um professor qualificado para que a educação evolua. Não tem como você estar em sala de aula e ser um amador. Você tem que ser professor. Ou se isso permanece, né? Por exemplo, se isso permanece, a gente só tem amadores no meio escolar. Um professor amador de matemática, um professor amador de português, o que isso gera? Agora não, né? Porque nesse movimento de educação, nada é agora, não é coisa instantânea, é uma coisa temporal, né? Tem que passar muito tempo para a gente ver os resultados. E aí, esse grupo que passou só por professores amadores, quando chega lá na frente, quando vem os resultados, o que a gente tem? Tem alunos medianos, ou medianos ou mais abaixo do que isso. Então, eu penso, tenho em mente isso, para a gente melhorar, a gente ser melhor, a gente precisa estar no meio, voltado no meio de pessoas melhores. Um profissional adequado, um professor mesmo, um professor de verdade. Né? Que queira e que saiba o que está fazendo. Exatamente. Não tem como. Você vai se consultar com um meio psicólogo, um psicólogo amador? Não, você tem que ir para um psicólogo profissional, porque ele vai saber, assim que você chegar, ele já vai saber mais ou menos qual a sua situação, qual o seu problema, pela experiência, pelo estudo dele. Então, para a educação melhorar, eu acredito que tem que ter isso. Você acredita que a tecnologia pode ajudar no processo de ensino, aprendizagem dos estudantes? Com certeza, eu digo por experiência própria, na pandemia, de curso online que eu fiz, de conhecimentos que eu consegui adquirir pelas novas tecnologias, né? Essas plataformas que oferecem cursos e que oferecem também essa oportunidade de ter esse contato com o professor online, isso foi fundamental para mim, né? E olha que eu, assim, era meio dos preconceitos contra o ensino EAD, né? Ensino à distância. E aí, até quando no finalzinho da minha graduação, que entrou nesse processo de pandemia, eu paguei algumas disciplinas, né, à distância. Eu odiei um pouco, odiei realmente. Eu já tinha preconceitos e eu era aquela que levantava a bandeira, tem que ser presencial, a gente tem que ir para a sala de aula, o professor tem que estar ali. Mas aí depois a gente vai amadurecendo, né? Depois que a gente passa por essa experiência, a gente vai analisando melhor e a gente vê que tem seus benefícios. Por exemplo, nessa minha vida, de ter muitas coisas para fazer e eu às vezes ter que sair para ir para um lugar presencial, porque é presencial. Aí, com essa pandemia, eu tive a oportunidade de fazer curso, de conseguir concluir o meu curso, tudo online, usando essas novas tecnologias. Então, eu digo que é uma das ferramentas aí que tem todo o potencial aí, e para ajudar a gente mais ainda. E outra coisa, eu só tenho a agradecer a tecnologia. Hoje em dia, eu tenho uma livraria online, né? Então, é a tecnologia ali ao meu favor. Eu tenho Wi-Fi, né? Uso Wi-Fi, uso a internet, os dados móveis, uso o celular, tecnologia.
A própria rede social na qual eu vendo, tenho minha loja, é um avanço tecnológico, a todo momento está passando por atualizações, então eu só tenho a agradecer às novas tecnologias e à internet em si, né? Que a internet é o que está movendo realmente. E a pandemia potencializou muito, não foi? As Sim. lojas online e tudo. Com certeza. E os cursos também. Com certeza. Todo mundo foi buscar uma opção, que era mais prático. Qual o projeto mais desafiador que você já teve envolvida? Na verdade, eu considero que o mais desafiador, eu acho assim, que, não sei se assim, para ser mais específica, vocês querem saber em qual dos setores? Professora, né, que é o mais profissional. Eu acho que assim, o mais difícil é a gente conseguir verificar as dificuldades de um aluno, né? A gente, pelo menos a minha área eu gosto bastante, que é o ensino com alunos com alguma necessidade especial, não é fácil. Às vezes a gente quer cair naquela cilada de achar que o aluno, né, muitas vezes não faz uma atividade por pirraça, a gente quer achar que o aluno ele não faz porque ele é preguiçoso, e isso é o desafio. Para mim, um dos maiores que está me tirando às vezes do sério atualmente, porque eu não consigo, assim, muitas vezes, ter esse diagnóstico. Eu não sei se falta mais cursos para mim, não sei se falta experiência, mas eu tenho medo. Agora eu tenho um olhar diferente sobre os meus alunos, né? Se realmente ele tem essa dificuldade ou ele realmente não quer fazer. Assim, tem alguns alunos meus que eu consigo hoje, né, perceber que realmente não é porque ele não quer fazer, não é porque ele não sabe, é porque ele tem a dificuldade. Quando a gente tem a dificuldade, se a gente não tem assim um suporte, não tem quem direcione a gente fica ali estagnado, a gente nem vai nem vem, né? E assim, um dos maiores desafios para mim é esse, realmente detectar, conhecer aquele aluno, saber se realmente ele está aprendendo, se ele não está. Não é se frustrar, meu Deus, só quando não está aprendendo. Não é se frustrar, mas tentar sempre ajudar, auxiliar. Esse é o papel do professor, ensinar e ajudar. Se o aluno não está conseguindo entender, mostrar novos caminhos, né? Então, para mim, o desafio realmente é fazer essa análise do aluno, né? E eu tenho muito medo também de dar um diagnóstico e depois ver que não era bem assim, né? Mas, assim, estou sempre procurando fazer um curso, algo assim. Eu fiz recentemente sobre superdotação e altas habilidades. E eu amei esse curso, inclusive foi online. Passei um bom tempo para fazer, acho que uns 3 meses, se não me engano. Mas, assim, foi um curso que me proporcionou ter um olhar diferente sobre aquele aluno. Tem muitos alunos que a gente tem, né, como professor, que passam pela gente. A gente acha que realmente o aluno é preguiçoso, mas muitas vezes ele não é preguiçoso, é porque ele tem uma dificuldade e está ali camuflada. Então, eu digo que o desafio é esse, a gente tirar essa venda e enxergar a necessidade do aluno. Essa é a missão do professor maior. Qual é o seu maior sonho profissional? Eita, eu tenho muitos sonhos. Pode fazer a lista. Muitos sonhos, mas deixa eu passar o objetivo é de ser né? Eu tenho uma vontade assim, muito grande de ter, né, principalmente esse meu público dos alunos com necessidades especiais. Eu tenho assim, esse sonho realmente que esses alunos concretizar essa realização. A realização do professor, do profissional como professor é ver o seu aluno obter sucesso, passar numa faculdade, conseguir uma carreira profissional. Então, assim, para mim, quando eu tiver um aluno assim, que está nesse meio, que passa tantas dificuldades, tantos preconceitos, e conseguir realmente vencer, conseguir dizer, professora, mandar uma mensagem para mim dizer assim, professora, eu me formei, hoje em dia eu sou realizado, aí sim eu vou estar realizando um sonho meu. Bonito, né? Como você vê o papel do empreendedorismo na economia do país? É uma coisa assim, eu acho que move muito, né? Hoje em dia, atualmente, depois dessas questões da pandemia, eu vi muito esse fenômeno do empreendedorismo, né, aflorar. E assim, eu acho um ponto super importante, né? Assim, acho importante e vejo como um potencial para crescer mais ainda. Eu vejo empresas que eu pensei que fosse empresas assim, pequenas empresas, né, que foram montadas na pandemia. Tipo uma lojinha que abriu no Instagram, uma pessoa que começou a vender alguma coisa pelo WhatsApp. E eu pensava que a gente ia encerrar a pandemia, né, ia apaziguar, e isso ia ir junto, ia embora. Mas só que não, eu vejo que realmente
esse lado empreendedor, essas microempresas estão crescendo, estão realmente criando as suas raízes, criando uma história. Acho que quanto mais tempo passa, a gente fica mais cômodo, né? Quanto mais facilidade, é melhor. Aí, deixar de comprar online. Você não vai sair de casa, a compra vai chegar lá, né? E fica tudo mais fácil. Olha, pra mim, eu sou do empreendedorismo, mas eu também admiro também os empreendedores ao meu redor. E às vezes eu sou muito grata, porque se eu não tenho tempo, às vezes, de um almoço, comer uma comida diferente, ou algum serviço, pronto, eu vou dar um exemplo. Alguns dias, né, eu precisava de um calçado, e eu não tinha tempo de ir fechar a minha livraria para ir provar o calçado, escolher. Eu digo, eu vou pesquisar aqui uma loja aqui no Instagram que vende calçado, e aí fui. Fui embora, e eu disse, deixa essa menina, e falei com ela, disse, eu falei, não posso ir, você pode vir? Ela disse, posso, vou agora, vou levar não só esse, não vou levar só esse, vou levar outro. Eu digo, ótimo, eu digo, traga a maquininha, ela trouxe a maquininha, eu escolhi a sandália, eu levei. Maravilhoso, eu disse, ai, isso é uma coisa maravilhosa, e ela é uma microempreendedora. Então, acho que faz todo sentido isso aí, não só eu que vivo no empreendedorismo, eu acho que é uma coisa boa, mas como também consumidora, né? Eu acho também que tem esse potencial de crescimento. Como você supera o desafio de gerenciar seu próprio negócio? Eita, é difícil, não é fácil não. Essa questão do empreendedorismo, eu já vi muitas palestras e já vi várias pessoas, né, comentando, falando a respeito do empreendedorismo. O empreendedorismo tem os seus benefícios, claro, né? É uma coisa sua, você não tem que prestar contas para uma empresa, para alguém, né? Você é ali. Mas só que as pessoas têm que entender também que tem todo um trabalho por trás. Eu acho que o Manu, que é da área do empreendedorismo, sabe que não é fácil. Então, realmente, se você não tem um planejamento, se você não se organiza, você não dá certo. Não dá certo. Então, eu digo que precisa de muita organização. Não é fácil, não é só postar um vídeo, não é só colocar o preço no livro e colocar lá. Não é, tem toda uma organização. A organização que eu falo de resumo para vocês entenderem, que às vezes as pessoas falam, né, mas quem não é da área do empreendedorismo não entende. Mas para tentar chegar próximo do entendimento. É o quê? É planilha, é estar ali constantemente com a planilha, colocando o preço, vendo qual é a mercadoria mais barata para colocar, comprar a mercadoria num preço mais acessível para conseguir entregar num preço melhor para o seu cliente. Otimizar o tempo, tem que postar, tem que atender o cliente bem, não é só atender e dispensar. Então tem todo o trabalho, não é fácil, tem que ter disciplina. Qualquer negócio, se não tiver disciplina, se não tiver. Ainda mais porque quando é um empreendimento pequeno, que é só você, geralmente 2, 3 pessoas, tem que ter organização. As grandes empresas, por exemplo, como a Amazon, por que ela tem aquela? Porque é tudo padronizado, a gente tem lá um grupo, né, que se organiza onlinemente. Você pode ver, é tudo automático. Você coloca o mercadoria no carrinho, ele já dá o comando de valor, de preço, de desconto, quantos dias vai chegar. Cálculo frete, tem tudo ali. Mas só que na vida real, para quem é empreendedor pequeno, né, que não tem esse suporte, é você que faz o cálculo, é você que dá o desconto, é você que faz. Que eu, no meu nicho, né, de livros, eu tenho que pesar os livros, para você comprar uma balança, eu tenho que pesar. A pessoa quer 3 livros, eu tenho que pesar para saber, para enviar para o correio, que é por peso. Então tem que ter ali, né? Se não tiver, quem não tem outra pessoa para fazer, tem que ser você. Então eu digo que não é fácil, mas com organização, garra, força de vontade, você consegue. Tem que ter muita. O que você aprendeu com os altos e baixos do empreendedorismo? Muita coisa, né? Principalmente assim, nessa minha área de livros, né? Eu digo a você que não foi me ensinar, não, tive que aprender E você só aprende na prática? Tive que aprender realmente, buscar, tive que pesquisar. Não tinha alguém que chegasse e dissesse, o livro limpa com água, o livro limpa com álcool. Não limpa com água, né? Pelo amor de Deus, eu só não eu não sabia se era com água, se era com álcool, se era se tinha um produto para isso. Então tive que aprender, tive que buscar, como estou dizendo. Quando é imposto um desafio para a gente tem que buscar a solução. Né? E eu também eu pensava que acho que eu vou lá num carinha do céu e pedir umas dicas a ele, mas não é assim. Quando a gente está nesse meio de empreendedorismo, né, de comércio, as pessoas não vão lhe dar informações de graça, não, tem um custo. Ela não vai dizer para você como limpar um livro sem ter algum ganho, né? Então não é assim, você tem que realmente ir atrás. Como você planeja o futuro da sua livraria? Eu, na verdade, todo mundo pensa, você pensa que quer ter uma livraria, né? Eu digo, eu penso, mas é sempre com o pé no freio.
Porque quando a gente tem um grande comércio, a gente tem uma livraria, você vai ter que se dedicar plenamente àquilo, né? A sua livraria. Você vai contratar funcionários, você vai ter pessoas para lhe ajudar, mas é uma coisa que você vai ter que cuidar, você vai ter que se dedicar àquilo. Daí eu fico, meu Deus, vou ter que abrir mão de 3 coisas, dando exemplo, né? Se eu faço 4 coisas, eu vou ter que abrir mão das 3 para ficar só com a livraria. Então, eu tenho vontade de realmente colocar uma livraria maior, de dar um suporte maior, né, para a região, mas ao mesmo tempo não tem freio. Se realmente não adianta a gente deslumbrar o máximo, se a gente não tem como, se a gente não tem o suporte para isso, não tem a gente pode querer chegar lá em cima de qualquer jeito, a gente tem que chegar lá preparado, entendeu? Subir degrau por degrau. E tem que estar preparado. E às vezes descer um pouquinho o degrau, subir. Exatamente. Não tem como a gente chegar lá em cima despreparado, não. Quer dizer, não tem como a gente chegar no pódio com a roupa a qualquer jeito, sem calçado, sem ter um preparo. A gente tem que chegar no pódio. O pódio é o canto que a gente vai, né, levantar o nosso troféu, né, digamos assim. Você vai chegar de qualquer jeito lá? Não pode. Você tem que realmente ter um processo e saber se você vai estar preparado para receber, às vezes, o prêmio. Às vezes tem gente que, quando vai receber um prêmio, ela não consegue nem fazer o discurso. Então, eu não quero ser assim. Eu quero realmente chegar lá e conseguir fazer o meu discurso e receber o prêmio, né? Então, é isso. Qual o seu maior desafio como empresário? O meu maior desafio é tentar atender aí o público. Não é fácil. É um público muito variado, como eu estou dizendo. Não é só literatura infantil juvenil. Por exemplo, no setor de religião, eu tenho o pessoal que aqui é do público do católico, o evangélico, tem o espírita, tem o pessoal do candomblé, tem o pessoal que nem é uma coisa nem é outra, mas é participante de outras religiões, tipo religiões africanas. Então, só aqui que eu falei são 5. Então não é fácil você atender. Não existe um livro para atender as 5 pessoas. Então uma coisa, sempre que eu estou ali tentando, é o meu maior desafio. Infanto juvenil também não é fácil. Tem livro, né, que vai agradar a alguns, mas a outros não. Então, uma coisa para agradar muitos é bem difícil. Então tem que estar sempre tentando ali dar um pouquinho para cada um, para não ficar sem nada, né? Tem que sempre tentar e fazer o melhor para cada um pouquinho para cada. Como você promove a literatura nacional na sua livraria? Na verdade, eu vou te dizer, eu até tento uma hora ou outra, mas não sei por que as pessoas não costumam ler os livros nacionais. Sempre chegam lá, pelo menos assim, nesse tempo que eu estou, né? Eu tenho livros nacionais, né? Machado de Assis, José de Alencar, tem outros também que são daqui. Clara Alves, que está sendo também bem recomendada agora, é uma autora jovem, né, do tema LGBT, e está vendendo muito. Mas eu digo assim, que as pessoas gostam mais do estrangeiro. Por que o estrangeiro? Porque o estrangeiro está no TikTok, no Instagram ele está no TikTok, ou no TikTok não, ele está no Instagram, ele está no TikTok, ele está no Twitter. Então, Vira série da Netflix. O nacional ele vai ficando de lado, vai ficando de lado, e aí o consumo, você vê, né? Porque não sei se as pessoas, eu não vou dar meu posicionamento em relação a isso que eu não consegui ter, mas eu não sei se as pessoas valorizam mais o que é de fora, que está ali, Eu achei muito isso. pelo movimento, ou se realmente pela qualidade, porque eu acredito que nacionalmente a gente tem pessoas que realmente fazem um bom trabalho, né? Então, é mais questão aquele do movimento, né? Se todo mundo está indo para a literatura estrangeira, então aquele grupo realmente vai para a literatura estrangeira e o nacional vai ficando de lado. Mas assim, uma hora ou outra eu procuro perguntar, saber, trago alguma coisa ou outra, né, nacional. Mas diga você que é raridade ali. Qual é o impacto da leitura na vida das pessoas? Se eu pudesse estimar, seria uma mudança de vida totalmente. Uma pessoa que lê, uma pessoa que consome livros, tem a sua vida mudada totalmente, em todos os aspectos. Às vezes a pessoa acha que se as pessoas soubessem o tanto que a leitura muda
o tanto que você, até uma leitura de gibi, eu tô Você falando, abre sua não tô cabeça. falando leitura, que às vezes a pessoa fala de leitura, a pessoa acha que é para ler a Bíblia, que é uma dessa grossura, ou ler um livro grande. Não, às vezes só folhear um livro desse de 1,99 que eu tô falando para você, ele muda, porque você já fala melhor, algumas palavras que você tem dificuldade, você já melhorou com a leitura, aquele trechozinho, a sua interpretação você já mudou. Já aconteceu muitas vezes comigo, eu passei muito tempo sem ler, devido ao tempo, a correria, e aí comecei a ler um livro. Aí quando eu terminei de ler o livro, aí eu dormi, né? Fui para outro momento, quando eu estava conversando com outra pessoa, surgiu uma palavra na minha fala, um entendimento assim, já sei o que foi. Porque eu fiz uma leitura recentemente e isso já modificou. Então muda realmente. Se as pessoas soubessem o tanto que isso modificava, acho que já fazia fila lá na livraria para comprar livros, para consumir. É porque nós não temos a cultura de consumir livros, consumir ler, né? Mas se tivesse, eu digo a você que a gente teria sim, não teria pessoas alienadas, não teria pessoas, teríamos menos sofrimento também, porque quando a gente tem o conhecimento, a gente sofre menos. O ruim da gente não, a gente sofreu as coisas, já, algumas consequências da vida, a gente não tem conhecimento, a gente não tem informação, né? E tem muita coisa na internet, mas assim, na internet você tem que filtrar, né? Que hoje em dia a gente tem muitos fake news. Já no livro você está ali, você vai lendo, você vai ver que a pessoa, o autor que fez aquele livro, muitas vezes ele passou por um estudo, cada ponto, então tem todo esse. Então só tem, para mim é o principal. Não é a pessoa que lê, como eu estou dizendo, não é ler um acervo, é ler todo dia um pouquinho, né? Às vezes as pessoas estão ali no WhatsApp, nem lê o que está na mensagenzinha no WhatsApp. A mensagem curta, um textozinho, já se cansa. Manda um textozinho no WhatsApp, não vou nem ler, passa. O que você espera alcançar na sua livraria? O que eu espero alcançar é assim, o nosso objetivo realmente é de alcançar mais pessoas, que as pessoas realmente não comprem livros, não consumam livros por moda ou para ficar na sua estante, mas que sim para ler, para consumir, para entender, para se apropriar daquelas informações. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas com esse ambiente de leitura, um livro para mim é melhor. Não só, claro que tem um ganho, né? Minha empresa não vive de vento, né? Vive do pagamento dos leitores. Mas, de forma, né, geral, é isso também. Tem o financeiro, né? Ganhar o dinheiro, né? Sobre aquele trabalho, aquele serviço. Mas também tem esse lado, que as pessoas realmente compram o livro, gostem, leia, tenha na sua estante. É tanto que tem alguns livros que eu não tenho na minha estante, porque eu não gosto, eu não tenho interesse. Eu tenho uns livros que realmente eu tenho. Não adianta ter um. Aí tem pessoas que dizem assim, você é livreira, então você com certeza tem um estante enorme de livros dentro de casa. Eu disse, não. Eu vendo livros, eu gosto de livros, mas eu só tenho alguns livros. Eu já li muitos livros, mas eu tenho alguns específicos. Não tenho essa ambição de ter uma estante, nem fazer que tem uma estante de livros, né? Eu tenho tá ali só os que realmente eu li, eu gosto, eu releio, eu faço aquela minha anotação. Uma leitura que você gostou, Exatamente. que agregou alguma coisa. E como você lida com a concorrência digital no mercado editorial? Ai, é difícil, muito difícil. Mas eu digo assim, é difícil, mas ao mesmo tempo, para mim, na minha realidade, se torna fácil, porque a gente está numa região afastada da capital, que na capital você tem muito essa questão, né, de editoras, de competição, de concorrentes. Mas aqui em João Câmara tem muito pouco, eu não sou tão afetada quanto a isso, então uma coisa que eu não me preocupo tanto, eu sou tão afetada. Não tem tanta relevância pro ambiente que eu estou, né? Claro que se eu fosse para outro ambiente como uma capital, Natal, claro que seria uma grande influência, mas aqui eu estou muito distante dessa realidade, então tá tranquilo. Qual é a sua opinião sobre os jovens empreendedores atual no Brasil? Eu acho que assim, é uma coisa que tem tudo para ter um grande potencial. Eu vejo assim que os olhos deles brilham para isso, mas aí quando vê que é muito trabalho, eles querem recuar. Mas assim, quando alguém me pergunta, algum jovem fala, professor, eu quero ser também, eu quero ter o meu próprio comércio, meu próprio negócio. Eu digo, olha, não é fácil, já digo logo, não é fácil, mas você consegue.
Depois que você aprender, depois que você saber mexer no Excel, apanhar no Excel, depois que souber fazer os cálculos, você vai embora. Porque tudo na vida é um processo. Você tem que realmente passar por aquele processo de aprendizagem e depois você fluir. Agora, porque o jovem não quer isso, ele quer só ter o olho brilhar e vender e tal, mas não é assim. Tem que ter realmente uma dedicação. Então, tem todo o potencial. Quem realmente for para essa área, tiver o seu talento, vai. Quem não voa, né? Quem não for, voa para outras áreas. É isso. Quais são os seus planos futuros para a sua carreira e seu negócio? Na verdade, eu tô aí, sabe, aquele né, triângulo amoroso, que seria triângulo amoroso, né? Entre eu e a minha livraria e a carreira de professora. E aí eu não sei quem é que vai ganhar ainda não, mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Então, eu queria agradecer por você ter vindo aqui, né, ter a disponibilidade, com sua agenda corridíssima, tirou um tempinho para estar aqui com a gente. E se você quiser, né, divulgar sua livraria, fica à vontade. Assim, eu tenho só agradecer, até agradecer no início, né? Mas, enfim, a gente agradece também agora no final. Quero agradecer a vocês, as 3 meninas, desejar muito sucesso a vocês. Assim, adorei essa ideia, espero que vocês levem realmente à frente. Pode ser uma coisa contínua, né? Ter toda semana, não sei. Vi lá que tinha vários vídeos também no YouTube, né? Então assistir, por favor, né, pessoal? Assista até o final. Deixa o like. Deixa o like. Mas assim, desejar só sucesso, agradecer por terem me convidado para participar dessa entrevista. Fico muito feliz e super realizada também, né? São esses momentos assim que preenchem a gente. Então, também quero aproveitar aqui o espaço, né, para quem não conhece a livraria Dona Livreira, ir lá conhecer, comprar livros, se apropriar do conhecimento, né, que é sempre importante. Então, e também, né, quem quiser pagar para assistir algumas aulas minhas também, né, eu super zero. Como disse ela aqui, né, só marcar na agenda, dá lotada, mas brincadeira, gente. É isso, né? Fica aqui o meu abraço a todo mundo. E assistam até o final, né? Vamos contribuir com o projeto das meninas, tá bom? Um beijo, um abraço, até a próxima. Sigam as nossas redes sociais, a gente tá com a meta para bater 100 inscritos aí. Vamos lá, gente.